Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada de terça-feira, dia 17 de junho de 2025, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com o estudo bíblico da palavra para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vamos dar início ao estudo bíblico da palavra dessa terça-feira. Estudo bíblico de toda terça-feira, né? Mas antes, como é de costume aqui, vamos estar orando a Deus e pedindo a bênção dele sobre o estudo bíblico nessa noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez estamos aqui, meu Pai, te louvando, engrandecendo o teu nome e agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Pai, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade, que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe, que o Senhor perdoe minhas falhas, Senhor. Tomei a vida dos nossos irmãos também, que vão estar aí acompanhando esse estudo bíblico e que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e abrir os olhos do nosso entendimento. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos dar início a mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira, né? Cumprimentar aí todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos também que não são do ministério, mas que acompanham também o estudo. Que Deus abençoe a todos, né? Os irmãos já estiveram ali mais cedo na consagração e foi uma bênção de Deus também, né? Já estivemos aí em cobertura de oração, né? Os irmãos já oraram pelas nossas vidas, as irmãs. Então que Deus abençoe e gratidão a todos e a todas em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, para a nossa lição de hoje, enquanto os irmãos vão entrando aí. Já vou colocar aqui o título da lição. Lição número 11, e a lição número 11 tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Nós estamos estudando segundo trimestre de 2025 e tem como título E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Hoje nós vamos aprender sobre isso, a intercessão, a oração que Jesus ele fez pelos seus discípulos. Por todos nós, amém? Que nós somos discípulos de Jesus. O texto áureo está em João, capítulo 17, versículo 3, e o texto áureo diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti,
só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Glória a Deus. Irmã Raimunda já está dizendo que a consagração foi uma bênção, né? Deus já abençoe nossa irmã Raimunda, que já está aí, nossa irmã Natália, João Kleber já está aí também, minha esposa, o Pedro está aí também. Deus abençoe a todos que já entraram e todos que vão entrar também em nome de Jesus. Então vamos, irmãos, para a verdade prática. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Daqui a pouco nós vamos aprofundar aqui, os irmãos vão ver que maravilhoso essa oração que Jesus fez. Leitura bíblica sempre coloca ali no grupo para os irmãos lerem antes, né, para estarem por dentro do assunto. A leitura bíblica está em João, capítulo 17, versículo 1 ao 3, versículo 11 ao 17. E aí nós já vamos para a apresentação da lição, que tem 3 objetivos. Meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Já vamos para a introdução e já estamos em aula, né? Nossa irmã Nilde Villanova já entrou aí também, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Então vamos lá para a introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Irmãos, Jesus, antes de se entregar lá naquela cruz, ele fez uma oração. Essa oração é chamada oração sacerdotal. Essa oração está lá em João, capítulo 17. Os irmãos leem, releem, que é muito bom. Essa oração é uma oração linda, irmãos. Pense numa oração bonita. Pense numa oração linda. Essa oração sacerdotal do capítulo 17. E aí, irmãos, vou trazer uma reflexão para todos nós. Você já chegou a pensar, você já parou para pensar que Jesus, ele orou por nós mesmo antes da gente nascer? Irmãos, antes de nós nascermos, Jesus, ele já tinha apresentado a minha e a sua vida em oração. Daqui a pouco nós vamos entender como que foi isso, né? Então aqui na introdução, eu destaquei aqui algumas coisas, né? Jesus, ele orou por si mesmo, orou pelos seus discípulos e orou por todos os cristãos que viriam a crer nele, que ainda viriam, né, a surgir, a crer nele. Então olha só, orou por si mesmo, pelos seus amigos e por aqueles que viriam a crer ainda nele, irmãos. Aqueles que no futuro viriam a crer nele. Isso nos ensina algo também. Essa oração também é uma oração modelo. É uma oração que nós podemos também, né, nos basear nela. Então essa oração nos ensina que nós também temos o papel de orar pelas nossas vidas, né? Claro, orar por nós, né? Orar pelas nossas vidas. Podemos orar pelos nossos amigos e orar também por todos aqueles que ainda virão a ser alcançados pela palavra de Deus. Até mesmo aqueles que não estão na presença de Deus ainda, mas que vão ser alcançados, né, pela palavra do Senhor, e nós nunca sabemos quem que vai ser alcançados. Então nós temos que orar por todos, né? Todas as vidas, todas as almas. Nossa missionária Rita está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes eu tenho essa experiência, né? Às vezes eu tô orando e começo a apresentar um monte de gente, né? Começo a apresentar minha família, apresento os irmãos da igreja, apresento meus amigos, aí apresento todas as nações, apresento o Brasil, todas as nações.
Aí no final eu penso assim, Senhor, mas é tantas vidas, tantas almas que nós temos que apresentar. Aí no final eu falo, né, Senhor, eu coloco todas as almas nas suas mãos, né? Então foi basicamente isso que Jesus fez também, né? Claro que Jesus amou o mundo, mas ele orou também por si, pelos seus discípulos e por todos aqueles que viessem a crer, ou seja, pela igreja futura também. Ele apresentou diante de Deus, amém? Então essa oração é uma oração modelo e é uma oração que nós podemos também imitar essa oração, né? Usar ela como modelo. E aqui nós já vamos para os primeiros versículos, para os irmãos terem uma base de como foi isso. Como que Jesus orou por si mesmo, de uma forma resumida, né? Orou pelos seus discípulos e orou pela igreja futura também. Olha só, primeiro versículo aqui, João, deixa eu só dar um pause aqui. João 17, versículo 1, João 17, versículo 9 e João 17, versículo 20. Olha o que diz aqui. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Primeiro, Jesus orou por ele. E lá no versículo 9, nós vamos ver Jesus orando pelos discípulos. Olha só. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O mundo aqui, irmãos, é importante os irmãos atentarem que Jesus já falou, eu não rogo pelo mundo. O mundo aqui que Jesus se refere, irmãos, é o sistema pecaminoso. É o sistema pecaminoso do mundo, né? Senão vai dar a impressão que Jesus não tinha vontade no seu coração, que as pessoas que não são convertidas não viessem a se converter. Não é isso. Aqui está falando pelo sistema mundano, um sistema pecaminoso, né? Porque Jesus ele estava apresentando aqui todos aqueles que viessem a crer, se arrepender, né? Porque aqueles que não vão nunca se arrepender, irmãos, que zombam de Deus, que são escarnecedores, não se arrependem de maneira nenhuma, a Bíblia fala que existem casos que nem a oração, né, vai ser mais eficaz se a pessoa não quiser, não é? Então Jesus, ele estava aqui falando do sistema pecaminoso. Então, aqui no versículo 9, Jesus orando pelos discípulos, e versículo 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Então, de forma resumida, nós já vimos aqui. Jesus orando por ele, pelos discípulos e por aqueles que viessem a crer nele no futuro. Minha filha Suzane já está aí também, né? E o Jesuíno também já está aí, né? O casal já está aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmão Jesuíno, dá um puxão de orelha nos jovens aí, que eu só vi o João Kleber até agora. E vocês, né? Deus abençoe a todos que já entraram aí em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Irmãos, pastor que dá valor ao ensino, né, ao estudo bíblico, está sempre incentivando as suas ovelhas a darem valor também no ensino, né? Porque é o ensino que muda a nossa vida. Vamos lá. Tópico 1, a oração de Jesus e sua glorificação. Subtópico 1, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, ele intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Já falamos bastante disso, né, na introdução aqui, então não precisa repetir. Mas aqui fala que foi a mais elevada oração de Jesus, irmãos. Ou seja, a mais fervorosa, né, a oração de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aí eu fico pensando, quem são os justos? Os justos são todos aqueles que são justificados por Jesus, né? Justos são todos aqueles que praticam a justiça, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, eu e você que cremos em Jesus, nós somos considerados justos. Então a Bíblia diz, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Agora imagine a oração do justo, o justo perfeito, que é Jesus, né? Eu fico pensando, se as nossas orações, nós que somos pecadores,
A Bíblia fala que as nossas orações fazem efeito. Agora imagine a oração daquele que nunca teve pecado. E essa oração é chamada de oração sacerdotal porque o sacerdote, qual é o papel do sacerdote? Fazer a mediação, né, entre o homem e Deus. O profeta, ele recebia de Deus e levava até os homens, né, irmãos? E o sacerdote tinha um papel um pouquinho diferente, né? O sacerdote, ele recebia ali a causa dos homens e fazia a mediação diante de Deus. Apresentava diante de Deus. Então o sacerdote é esse que faz a mediação. E a Bíblia fala que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que faz a mediação, né, entre nós e o nosso Deus também. A Bíblia fala que até hoje, ele orou por nós naquela época, mas ainda ele ora por nós, né? A Bíblia fala que ele está lá intercedendo diante do Pai por mim e por você. Então, se a nossa oração faz efeito, imagine a oração de Jesus, irmãos. Então, o Jesus orou para nos proteger, para nos guardar de todo mal e pela nossa santificação também. Lá no finalzinho de João 17, no finalzinho da oração, ele fala assim, ó: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então ele orou para nós sermos santificados também. Então vamos lá, continuando aqui. Subtópico 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo que não se tratava de um ato egoísta. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então uma coisa nós já aprendemos aqui, ó. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Irmãos, a palavra de Deus fala que um dia nós vamos ser também glorificados, né? Então, ou seja, um dia nós vamos nos tornar também conhecidos de Deus. Jesus vai nos fazer conhecidos do Pai. Jesus, ele vai nos fazer conhecidos de Deus, irmãos. Então, olha só, Jesus primeiro ele orou pela sua glorificação. Agora, quando Jesus ele orou por si mesmo, não quer dizer que essa oração foi uma oração egoísta. Porque nós corremos esse risco. Nós corremos o risco de muitas vezes orar só por nós mesmos, mas orarmos de uma forma egoísta. Não foi assim que Jesus fez. A oração de Jesus foi para que o Pai fosse glorificado também. Porque Jesus ele sabia que ele sendo glorificado, né, pelo Pai, o Pai também seria glorificado através da vida dele também, irmãos. Então não foi uma oração egoísta. Nós temos que ter cuidado com as orações egoístas. Porque lá em Tiago, a Bíblia vai dizer, né, tem um versículo que diz assim: vocês não têm porque não pedem, mas quando pedem, ainda pedem mal. Pedem para gastar na sua própria concupiscência. Ou seja, isso é uma oração egoísta, né? Quando nós orarmos por nós mesmos, nós temos que orar, mas de uma maneira que glorifique ao Pai também. Amém? E foi isso que Jesus Cristo, ele fez. Então vamos ver aqui um versículo que diz isso, irmãos. Olha só. João 13:31. Diz o seguinte: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Nossa levita Júlia Costa, né? Nossa levita Maria Alice e a nossa diaconisa Osmarina já entraram aí também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então olha só o que nós estávamos falando aqui, irmãos. Como Jesus ele era glorificado, automaticamente o Pai também seria glorificado. Então ele disse: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. João 13:31. E por que as nossas orações não podem ser egoístas, irmãos? Porque quem ama, doa. Quem ama, compartilha. Quem ama, dá. Quem ama, irmãos, não vai ser egoísta, querer as coisas só para si, as bênçãos só para si, não. Quem ama, também doa. Quem ama não somente diz que ama, mas quem ama, compartilha. Lá em João 3, versículo 16, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para entender aí? Deu para pegar? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quem ama, dá. Quem ama, doa. Quem ama, compartilha, irmãos. Lá em João também, né, a palavra de Deus fala que o nosso amor não pode ser só de boca, mas nosso amor tem que ser de obras. Não pode ser só de palavras, mas tem que ser com obras. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Dito isso, podemos avançar e nós vamos para o subtópico 3. Amém? Antes de ir para o subtópico 3, só vou tomar aqui um chazinho. Subtópico 3. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa primeira parte que eu acho muito forte, irmãos, quando Jesus fala, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, Jesus, ele já tinha uma glória, né? A Bíblia ensina que ele abriu mão da sua glória. Tem até um louvor que fala assim também. Ele abriu mão de sua glória, se entregou no madeiro por mim e por você. Então Jesus, ele já tinha uma glória com o Pai. Ele abriu mão dessa glória para cumprir aqui uma missão. Se tornar homem, assumir a forma de homem, a figura de homem, morrer por todos nós e ressuscitar ao terceiro dia. Então aquela glória que Jesus tinha antes de descer a essa terra, ele reivindicou ela de volta. Irmãos, como ele estava cumprindo a missão e como ele ia cumprir a missão, ele falou, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, antes da existência do mundo. Ele reivindicou aquela glória de volta. O que isso pode nos ensinar, irmãos? Irmãos, quando Deus ele criou o ser humano, ele criou o ser humano de uma forma gloriosa também. O ser humano era perfeito, o ser humano era santo, o ser humano ele era abençoado, irmãos. Então o ser humano ele possuía essa glória também dada por Deus. Mas entrou o pecado no mundo. Como entrou o pecado no mundo, nós perdemos o direito dessa glória. Mas a palavra de Deus nos ensina que através da obra de Jesus Cristo, nós podemos receber essa glória de volta. Porque a Bíblia fala que vai chegar um momento que nós vamos ser glorificados. Assim como Jesus foi glorificado, nós vamos ser glorificados também. E para quem está chegando agora, né, ou chegou agorinha, nós aprendemos que glorificar alguém significa tornar alguém conhecido. Jesus vai nos tornar conhecidos de Deus de novo. Então aquela glória que nós tínhamos na origem, no começo de tudo, quando Deus criou a humanidade de uma maneira gloriosa, nós vamos poder também receber ela de volta. Jesus, ele reivindicou de volta a glória que já era dele. Que ele abriu mão para morrer por todos nós, mas como ele estava ali para completar a missão, ele pediu ao Pai, Pai, chegou a hora, eu vou morrer por todos eles, eu vou estar cumprindo a missão, então eu te peço que o Senhor glorifique o Filho, para que o seu nome também seja glorificado no Filho. Então Jesus morrendo, irmãos, ele seria glorificado, mas o nome de Deus também seria glorificado. E o diabo derrotado, e o diabo envergonhado. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmãos. Ele quer que nós sejamos glorificados para que o diabo seja envergonhado nas nossas vidas. Porque a vontade do diabo é que a gente morra, né? A vontade do diabo é que a gente perca a salvação. A vontade do diabo é que a gente vá para o inferno, irmãos. Mas não é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. O que Deus tem para a minha e para a sua vida é a glorificação também. Glória a Deus. Agora aqui fala uma coisa interessante, ó.
Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna. Então, irmãos, essa glória que eu estou falando é necessário confessar e é necessário se arrepender, né? Confessar e se arrepender. Não é só confessar. Ah, Senhor, eu pequei, me perdoe. Ah, Senhor, eu pequei, depois peca de novo. Ah, Senhor, eu pequei, depois peca de novo. Porque o que Deus quer nas nossas vidas é o quê? É pecado, arrependimento e abandono dos pecados. Não é pecar, pedir perdão e depois pecar de novo, não. Deus, ele quer que a gente produza frutos dignos de arrependimento. Por isso precisamos, né, da ação dele, precisamos da força dele, da ajuda dele, para que a gente não possa não apenas confessar, mas abandonar os pecados. Vou ler mais um versículo aqui para os irmãos. E esse versículo está em Provérbios 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, irmãos. O que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, nunca prosperará, nunca vencerá, né, irmãos? Nunca vai ser vitorioso em Deus. Mas aqui diz, mas os que confessa, e não somente confessa, mas os que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, viu aí? É necessária a confissão e o arrependimento. Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui avançar para o tópico 2. Tópico 2, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Eu acho que eu cumprimentei a irmã Natália também, né? Que a irmã Natália também tá aí na live, né? Irmã Natália, agora que eu vi aqui o nome aqui. Deus abençoe nossa irmã Natália também, as crianças, a família, em nome de Jesus. Vamos lá. Intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Então, primeiro Jesus orou por ele, agora nós já estamos, né, aqui na parte da lição, que ensina que Jesus orou também pelos seus discípulos, pelos seus amigos. É o que nós devemos fazer também. Não orar apenas por nós, mas orar por aqueles nossos amigos também, né? Pelo povo de Deus também. Nossa oração, como foi dito aqui, não pode ser uma oração egoísta. E aqui no finalzinho desse tópico diz, Jesus, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Ou seja, Jesus iniciou uma obra e ele orou para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos seriam os responsáveis para continuar essa obra. Irmãos, Jesus, ele começou a obra dele, né? Ele consumou a obra dele, mas nós ainda somos responsáveis por continuar a obra que Jesus começou. Amém? E um versículo que nos ensina isso é o versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, qual é um dos motivos que Deus nos criou também, irmãos? Um dos motivos que Deus nos criou é para que nós praticássemos as boas obras. Olha só, vou repetir, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então tem um propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus já tinha preparado essas obras e o propósito de Deus é que a gente ande nas boas obras. Pratique as boas obras, é o que está ensinando esse versículo aqui. Então Jesus orou, sabe para que Jesus orou também? Jesus, ele orou para que nós fizéssemos a obra de Deus. Então, uma das vontades de Jesus, uma das vontades de Deus é que nós fizéssemos a obra de Deus. Amém? Está bem claro aqui nesse ensino também. Glória a Deus. Então, dito isso, já vamos aqui
avançar. Vamos avançar para o subtópico 2. Os discípulos receberam a palavra. Deixa eu só ajeitar minha revista aqui. Os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Olha só, irmãos, para nós termos credibilidade na nossa vida, para nós termos credibilidade na nossa pregação, nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Se a gente não praticar o que a gente prega, irmãos, nós não vamos ter credibilidade nenhuma. Não adianta só eu falar, não adianta só eu pregar. Se eu não viver aquilo que eu estou pregando, meu testemunho é sem credibilidade, né? Jesus, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Nós, né, nos esforçamos para viver o que pregamos, né? Porque nós somos falhos. Mas nós nos esforçamos para viver o que pregamos. Jesus, ele já pregava o que ele vivia e tudo que ele pregava também ele praticava. É esse exemplo que nós temos que ter também. Não é só de palavra, não é só de teoria, temos que ter a prática também. Senão as pessoas vão olhar para nós e vão ver, fala uma coisa, mas faz outra. Que credibilidade vai ter a nossa pregação? Que credibilidade vai ter o nosso testemunho se nós não vivermos o que nós pregamos? Hoje eu vi até um vídeo interessante, né? O vídeo tava a pastora ali pregando, irmãos, pregando sobre uma situação ali e pregando e exortando, mas todo mundo ali comentando, essa pastora tá pregando isso aí, mas não tá nem vivendo, porque, né, muitos estavam observando ali a maneira que ela estava, irmãos. Ela estava pregando de santidade, mas a maneira que ela estava se apresentando diante das pessoas, só a misericórdia. Então as pessoas estavam comentando ali mesmo, irmãos. Você tá vendo aí, ó, que credibilidade tá tendo essa pregação. E as pessoas falam mesmo. As pessoas só esperam um motivo para falar, para observar. A Bíblia fala que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, né? Então, para o nosso testemunho ter credibilidade, é necessário praticar a palavra. Amém? Viver o que prega e pregar o que vive também. Porque não podemos usar máscaras também, né, irmãos? Temos que pedir ajuda para Deus, para cada vez mais nós sermos sinceros. Sinceridade significa sincera, né? Sem maquiagem. Vamos lá, tópico 3, já encaminhamos aqui para o último tópico. Os irmãos observaram que eu estou procurando ser mais objetivo, né? Para não ficar muito extenso, para não ficar cansativo, mas ainda assim trazendo um ensinamento abençoado. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Agora vamos para o último tópico aqui. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Então, primeiro tópico, nós aprendemos que Jesus orou por si mesmo. Segundo tópico, nós aprendemos que Jesus orou pelos discípulos. E no terceiro tópico, nós vamos aprender aqui que Jesus, ele orou também pelos cristãos futuros, pela igreja futura, por todos aqueles que viessem a crer no futuro. Ou seja, eu e você também, né? Nós passamos a crer em Jesus e nós também estamos debaixo dessa oração. Jesus, ele orou por proteção. Jesus, ele orou por santidade. Mas Jesus, ele orou também, sabe pelo que, irmãos? Pela unidade, pela união. E agora nós vamos entrar num assunto muito importante também, que é a unidade, que é a união. Nós olhamos para a igreja, irmãos, graças a Deus, a maioria dos irmãos, né, que a gente vê assim, uma grande parte dos irmãos, nós vemos uma união, né? Mesmo que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas nós vemos assim, né? Muitos buscando uma união. Mas, irmãos, volta e meia a gente se depara assim com falta de união, com falta de comunhão. E a gente pensa, que Bíblia é essa que a pessoa está lendo, que não quer estar unida, que não quer ter união, que não quer ter comunhão? Que Bíblia é essa que muitas vezes parece que nós estamos lendo, né? Que palavra é essa que muitas vezes nós dizemos que estamos vivendo se a gente não quiser ter união, se a gente não quiser ter comunhão? E é importante dizer que união não é só estar juntos. União, comunhão não é só estar juntos. Muitas vezes nós podemos estar juntos, irmãos, mas o coração distante, né? Eu não gosto daquilo ali, eu não quero ficar perto desse, não quero papo com esse ou com aquele. Então não é só estar juntos. Ser unidos é ter um só foco, uma só fé, um só amor. Uma só visão, que é a visão do reino. Isso é ser unido.
numa só fé, num só espírito, num só batismo, num só foco. Não existe esse negócio, eu vou para a igreja ali, vou dizer que estou adorando, mas não quero ficar perto de ninguém, não quero falar com ninguém, acaba o culto, eu vou sair correndo. Que união é essa? Que união é essa, irmãos? União é se alegrar com os que se alegram, é chorar com os que choram. Então por isso que eu digo, para a nossa pregação ter efeito, para a nossa pregação ter credibilidade, não é só falar, mas é viver. Amém? Deus, ele está nos ensinando isso nessa noite. Olha só, oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Olha, irmãos, que diz que Jesus ele ansiava, Jesus ele desejava pela união. Uma das maiores vontades, um dos maiores desejos do coração de Deus é ver sua igreja unida, é ver sua igreja em unidade. E aqui está dizendo, não é só unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, ou seja, não é só ir para a igreja, não é só estar junto ali na igreja, aglomerado ali na igreja, não. Essa união é de coração. É uma união verdadeira. É uma união em amor. O amor é o elo perfeito, que a Bíblia diz. E eu quero ler aqui um versículo. Olha só esse versículo. Que importante esse versículo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Jesus ele orou por unidade. E olha o que diz esse versículo. João 17, versículo 21 ao 23. Jesus, irmãos, nessa oração de João 17, ele orou por 3 vezes, ele pediu 3 vezes por unidade. Olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, para que o mundo creia, para que o mundo veja credibilidade na nossa pregação, é necessário união. Como é que o mundo vai olhar para nós e falar, esses crentes aí falam que é crente, mas só vive brigando, falando mal um do outro, fofocando do outro, só vive de mal um do outro, né, irmãos? Então, quando temos unidade, o nome de Deus é glorificado. A igreja é glorificada, o nome de Deus é glorificado. Então, veja, Jesus orou por 3 vezes pedindo unidade. No versículo 21 que nós lemos agora, né, vamos para o versículo 22, que diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. E no versículo 23 diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha, irmãos, perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e o que tens amado a ele, como me tens amado a mim. Então, para que o mundo creia, para que o mundo se converta, para que o mundo veja credibilidade nas nossas vidas também, é necessário unidade, é necessário união. Amém? O que a Bíblia fala daquelas pessoas que se isolam? Pessoa que só quer viver isolada, que não quer ficar perto de ninguém, que não quer ter contato com ninguém. O que a Bíblia fala disso? Vamos aqui, Provérbios 18, 1. Olha o que a Bíblia diz. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Esse versículo é forte, irmãos. Que está falando, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ou seja, aqui está falando, aquele que se isola é egoísta. Aquele que se isola é egoísta. E aqui diz, ele se insurge contra toda sabedoria. Eu não coloquei o versículo 2 não, de Provérbios 18, mas eu vou citar o versículo 2 de cabeça, para os irmãos entenderem aqui. O versículo 2 vai dizer assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas tem prazer apenas em expressar a sua própria opinião. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim só de expressar a sua própria opinião. Ou seja, o tolo não quer saber disso. Esse negócio de união, não quer saber disso não. Eu é que sei da minha vida, eu é que cuido da minha vida, eu é que sei. Esse pastor aí tá falando aí, mas não sabe de nada. Ou seja, o tolo não tem prazer no entendimento, né, irmãos? Apenas em expressar a sua própria opinião. Então, no versículo 1 de Provérbios 18, fala que se nós nos isolarmos, nós somos egoístas. E no versículo 2 vai dizer que se nós não quisermos aceitar esse ensino, nós somos tolos. Ou seja, aquele que se isola é um tolo egoísta. É o que a palavra diz, né? Provérbios 18, versículo 1 e 2.
Aquele que se isola acaba sendo um tolo egoísta. Amém, irmãos? Mas em nome de Jesus, nós aprendemos com Deus e não vamos ser assim. Vamos lá. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Tá vendo o propósito da unidade espiritual? É para que o mundo creia. Para que as pessoas vejam em nós um verdadeiro testemunho. Para que as pessoas se convertam. Para que as pessoas vejam que realmente Deus, Ele age nas nossas vidas e nós temos Deus nas nossas vidas. Porque a pessoa que só vive brigando e se isolando, tá com falta, né, de espiritualidade. Tá com falta de amor, tá com falta de Deus. Né, irmãos? Porque não adianta querer só o pai. Nós temos que querer os irmãos também. Se nós queremos o pai, se perguntar, você quer Deus? Quero. Você quer ir para a igreja? Eu não gosto de igreja não. Só tem gente com defeituoso na igreja. Já pensou? Irmãos. Então, se nós queremos o pai, nós temos que querer também os irmãos. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo queria o pai, mas não queria o irmão. Quando o irmão voltou, falou, esse pecador aí, ó, gastou o dinheiro todo com prostitutas e o Senhor vai receber ele de volta. Ou seja, o irmão do filho pródigo até queria o pai, mas não queria o irmão. Então, irmãos, nós temos que querer o pai e querer também os irmãos. Porque a Bíblia diz, né? Se nós não amarmos o nosso próximo a quem nós vemos, como que nós vamos poder dizer que nós amamos o nosso Deus a quem nós não vemos, né? Então isso é muito forte. Vamos lá. Unidade é a vontade de Deus. Subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Novamente unidade, né? A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Tá vendo? Se nós não formos unidos numa só fé, nosso testemunho não vai ter credibilidade nenhuma. O mundo vai ver, né? A diferença é quando ele olhar para a igreja e ver uma igreja unida, ver uma igreja amorosa, ver uma igreja feliz, ver uma igreja alegre. Já pensou o ímpio entrar na igreja, irmãos, e ver um com cara feia um pro outro? Já pensou? O que o ímpio vai pensar? Meu Deus do céu. Porque lá no meu serviço, né, a gente tem até uma brincadeira lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, né, muitos são servos de Deus, outros não são. Mas no meu trabalho a gente brinca assim, né? Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte. Porque, irmãos, lá a gente brinca, né? A gente se alegra um com o outro, interage um com o outro, a gente brinca. Então, no serviço é um ambiente assim onde a gente procura formar um ambiente leve, né? Um ambiente alegre, um ambiente de brincadeira, um brinca com o outro. Claro que nem toda brincadeira, né? Tem brincadeira que é ímpia do mundão, que é brincadeira que é só misericórdia. Mas tem outras brincadeiras também, que é sem maldade, irmãos, pra sorrir, pra brincar, né? Então, a gente vê muitas vezes isso no mundão. Agora, já pensou chegar na igreja e tá um cara fechado pro outro? Isso não existe, né, irmãos? Quer dizer, existe, mas não é pra existir. Deus, ele quer uma igreja feliz, uma igreja unida, uma igreja alegre, uma igreja amorosa. E uma vez Jesus Cristo, ele repreendeu os cristãos. Repreendeu os crentes, né? Repreendeu todos nós. Certa vez Jesus falou, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, se você for pro mundão, você vai ver um monte de gente se alegrando, sorrindo, brincando, né? É claro que a Bíblia fala que essa alegria do mundo, muitas vezes aí, é uma alegria pecaminosa, né? Que às vezes, coisas que não convêm. Mas a alegria do povo de Deus tem que ser uma alegria santa, uma alegria espontânea e uma alegria acompanhada de amor. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui para a conclusão. Amém, irmãos? Conclusão. Hoje senti falta de alguns irmãos aí no estudo, né? Mas Deus está no controle de tudo em nome de Jesus. Conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o ensino de hoje. Os irmãos veem aí que eu procurei ser um pouco mais objetivo, né? Porque às vezes a gente começa a falar de Deus assim, quando vê que não, a hora passa rápido. Né, irmãos? Mas foi um ensino abençoado, um ensino objetivo e deu para aprender muito, né? Continue lendo as revistas,
continue, leia ali João 17 com mais atenção, e Deus, ele vai falar grandemente ao meu e ao seu coração. Amém, irmãos? Quero agradecer a todos que estiveram aí hoje no estudo bíblico. Vamos orar pelos que não estiveram, para que no próximo possam estar também, para que a igreja continue unida, não somente fisicamente ali nas quatro paredes, né? Mas unidas também nas lives, unidas nas consagrações, unida no evangelismo, unida em todo o tempo, nas orações, né? Nas intercessões, que a gente possa estar cada vez mais unidos. Então não se esqueça, irmãos, Deus, ele orou, Jesus, né? Ele orou pela nossa proteção, ele orou pela nossa santidade e orou pela união. Que possamos, né, agradecer pela proteção de Deus, que possamos nos santificar cada vez mais e que possamos estar unidos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos ser glorificados assim como Jesus foi. Amém? Assim como Jesus foi. Amém? Quero agradecer a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e vamos nos unir cada vez mais para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar.